Esse mês aí a gente tem, então, o Novembro Azul, né, que é um olhar especial para a prevenção do câncer de próstata. Então, sempre lembrando que os homens precisam fazer os seus exames anuais também, assim como as mulheres, e que o câncer de próstata, se você conseguir fazer os exames e ter todo aquele acompanhamento, ele pode ser prevenido, né, que isso é o mais importante também, ter com todo aquele arsenal de atendimento médico, né, também cuidados alimentares. A gente fala muito dos cuidados alimentares, Diego. Eu tenho visto muita gente abordando o açúcar. O açúcar é um grande vilão mesmo, sim, ele é um grande vilão. Até esses dias eu estava vendo um médico falando no Instagram e ele disse o seguinte, olha que interessante, que a gente deve ir dormir de barriga vazia, tá? Que a gente não deve comer muito antes de dormir. Por quê? Porque se a gente comer muito antes de dormir, a gente tem subsídio para algumas células do nosso corpo que teriam que morrer, porque elas já não têm mais serventia nenhuma, ressuscitar. E aí entram as células cancerígenas também, tá? Então, assim, ó, jante cedo, 7h30, 8 horas da noite, antes de dormir, tome no máximo um chazinho quente, tá? Não fique comendo muito antes de dormir, porque quem come muito antes de dormir tem muita chance de recuperar a célula que já tinha que ter ido embora, tá? Eu achei bem interessante e me chamou a atenção, tá? E quem come açúcar, tente dar uma dosada no açúcar, principalmente o açúcar branco, né? Que é aquele que ele é sintético, como a gente diz, porque o açúcar branco faz muito mal. Tem uns estudos que dizem que o açúcar, ele vicia 6 vezes mais que a cocaína. Então, temos que ter todo esse cuidado. Hoje, o nosso assunto é sobre quimioprotetores naturais. Já ouviu falar nisso, Diego? É um assunto novo aqui que gera agora curiosidade para todo mundo. Então, existem algumas moléculas naturais, alguns produtos naturais, na sua maioria, extraídas de fontes vegetais, tá? Que têm a capacidade de proteger as nossas células de mutações e de outros danos que podem ser um gatilho para o início de qualquer doença ou então até o desenvolvimento de um câncer, tá? Então, essa classe é a classe dos nutracêuticos, que tem ação quimioprotetora. Então, realmente, é um trabalho novo que está surgindo, né? Na Europa, as pessoas já tomam muita coisa para prevenir o câncer, para ter mais saúde, ter mais imunidade. E aqui no Brasil a gente está engatinhando, a gente está conhecendo os produtos, né? A gente vê que já tem muitos médicos, muitos nutricionistas montando formulações especiais, né? Aí esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse assim, eu não tenho câncer na família, então eu também não preciso me preocupar, né, em me prevenir. Daí eu disse, olha, todos os dias a gente está se prevenindo, tá? Com alimentação de qualidade, com sono de qualidade, com atividade física, mas tem uma outra questão. Há uns 2 anos atrás, veio uma palestrante da UPF, aqui em Tapejara, fazer uma abertura de Pix. Teve um evento no Centro Cultural, inclusive foi numa quinta-feira, que eu saí do programa e fui lá ouvir ela falar. Escuta o que ela disse. Que fizeram uma pesquisa em Porto Alegre, na Assembleia, com alguns deputados, para verificar a questão do glifosato. Tá? O glifosato, então, é um produto que é usado na agricultura. Tá? E ele não tem um efeito muito bom no nosso organismo. Tá? Em excesso, ele pode desenvolver várias doenças, inclusive o câncer. Então, eles fizeram uma pesquisa e coletaram, não sei agora se foi urina ou sangue, não estou lembrada bem, tá? De X número de deputados que moravam em Porto Alegre e trabalhavam em Porto Alegre. Todos eles apresentaram glifosato na urina. Então, às vezes a gente fala, mas eu não moro no interior, eu não moro perto lá da onde que passa o veneno, então eu não preciso me preocupar. Todo mundo tem que se preocupar, tá? A gente não come como deveria, não faz atividade física como deveria, não faz exercício físico como deveria. E como é que o nosso corpo vai reagir a tudo isso? Né? Ninguém é Superman, então a gente precisa hoje incorporar algumas coisas na nossa rotina diária. Para quê? Para a gente ter mais qualidade de vida, saúde, evitar alguns problemas, né? E por aí é o caminho,
Bom, porque a pergunta mesmo, como o câncer se desenvolve, é a dúvida aqui do nosso ouvinte aqui, Fernanda. Tá, então olha só, para a gente entender esse processo, né? Então, tudo começa no nosso DNA, tá? Ocorre lá um dano no DNA. Então, todos os tumores, eles compartilham deste ponto em comum. Em algum momento, por alguma razão, vai ocorrer esse dano no material genético das células, e isso pode afetar 3 principais características celulares: a regulação do ciclo celular, a proliferação dessas células e o mecanismo de morte celular. E toda vez que essa célula se dividir, ela vai passar essa mutação adiante. Então, ocorre uma lesão lá no teu DNA, um dano que a gente diz, né? E a partir disso, cada vez que ela vai se reproduzir, ela vai reproduzir com esse, como é que a gente diria? Com esse problema, tá? Então, uma célula cancerígena, ela se divide, Diego, numa taxa muito maior do que deveria, tá? E ela escapa da morte induzida. E o que acontece? Essa morte induzida, ela deveria ocorrer naturalmente. Então, por exemplo, assim, ocorreu uma mutação no DNA, isso vai se replicar e vai ir se replicando, e algumas células vão morrendo com esse defeito, mas algumas vão sobrevivendo. Qual que é o maior problema? Quando algumas células que estão já desreguladas, no caso, elas conseguem criar os seus próprios vasos sanguíneos. E a partir daí, elas conseguem se nutrir. Tá? Então, aí que começa o problema, que aí começa a angiogênese que a gente fala. E daí, em fases mais avançadas, essas células tumorais, elas podem se desprender, atingir, então, a nossa corrente sanguínea, invadir outros tecidos, e a gente chama, então, isso de metástase. Então, todo dia a nossa célula está se replicando, se desenvolvendo, né? Está morrendo. O que a gente precisa? Que as que realmente não estão legais vão embora e que permaneçam as boas. Fer, e quanto a produtos naturais, pode ajudar a prevenir o câncer? Então, eu elenquei aqui, Diego, 3 quimioprotetores, tá? Que eles vão ter ações bem importantes. A primeira delas é antioxidante. O que o antioxidante faz? Ele varre todo aquele radical livre que nós temos no nosso corpo. O que o radical livre é, para as pessoas que estão em casa entender mais fácil? É o lixo que a gente produz. Porque enquanto a gente está respirando, a gente está gerando um radical livre. Quando tu come uma porcaria, um X, uma pizza, muita maionese, batata frita, você gera radical livre de fora. Então, a gente gera radical livre de fora do nosso corpo e gera radical livre de dentro. O que a gente precisa fazer? Usar bons antioxidantes para fazer uma detox nessas coisas ruins que tem no nosso corpo. Porque excesso de radical livre vai gerar uma doença. O que é um detox normal? O que é um antioxidante normal? A água que a gente bebe, os chazinhos que a gente toma, a boa alimentação que a gente tem, tudo isso aí é antioxidante. Mas a gente pode colocar mais alguns para proteger mais ainda a nossa célula. Então, a segunda função desses quimioprotetores é a ação anti-inflamatória. Então, a gente conseguindo desinflamar as nossas células, a gente consegue, então, fazer com que o nosso corpo trabalhe melhor e gerar uma qualidade de vida. Desses 3 produtos aí que eu elenquei, Diego, um deles é a quercetina. A quercetina foi muito falada na Covid, tá? Ela tem ação antiviral e ela produz um efeito detox. Muita gente que fez vacina da Covid e que estudou usou quercetina. Por quê? Para evitar que essa vacina da Covid deixasse qualquer resíduo dentro do corpo e mandasse embora. E alguns pacientes que tiveram Covid usaram quercetina e eles tiveram menos efeitos colaterais e se recuperaram melhor. Então, a quercetina é um produto que ajuda a proteger, né, então, as células, principalmente quem tem câncer de mama, de próstata e de pâncreas. Ela funciona muito bem como um químio preventivo, tá? Ela funciona também para aumentar a imunidade, proteger o coração e ela principalmente evita os danos no DNA e ajuda a combater as inflamações, tá? Um outro produto é o licopeno. O licopeno, quando se fala em próstata, o pessoal já enxerga um tomate automático, né? O licopeno é derivado do tomate. Porém, para você
ter o licopeno de qualidade, você tem que comer muitos tomates. Então, esse licopeno que a gente tem na manipulação é um subproduto que ele é mais extraído, é um extrato seco, é mais padronizado. Tá? Então, ali numa cápsula de licopeno, você tem 50 tomates, por exemplo. Que é só para demonstrar para o pessoal que ele é mais concentrado. O licopeno, então, ele protege o coração, é muito bom para gordura no fígado, detox no organismo, efeito protetor solar também, porque ele ajuda a diminuir a chegada dos raios UVA e UVB na pele. Também aí a gente tem um gancho para uma prevenção de um câncer de pele. Ele ajuda a prevenir doenças oculares e Alzheimer. E o último, Diego, é o EGCG, que é um derivado do chá verde. Seria os flavonoides do chá verde mais concentrado. E esse produto ele vai ajudar a reorganizar a flora intestinal. Ele é um antioxidante potente, ajuda para quem tem diabetes do tipo 2, para quem quer emagrecer, protege o coração, ajuda a desintoxicar o fígado, diminuir colesterol, triglicerídeo e também aumenta a imunidade. Então, pensando nesses 3 produtos aqui, eu elaborei um composto quimioprotetor. Quem que pode tomar esse composto? Quem tem, por exemplo, familiares na família que já tiveram câncer e quer proteger o seu material genético da sua célula. Quem trabalha no interior, naquele período do plantio, Diego, que o pessoal passa veneno. Ah, será que é só quem que está passando veneno que está exposto àquele veneno? Não. Quem mora perto por ali, quem está dentro de casa, familiares, todo mundo tem que se proteger. Então, além disso, de ter toda essa função de proteção do DNA, né? Ter essa questão de prevenir que doenças se instalem, ainda tem a função de anti-inflamatório natural. Então, reorganiza o teu organismo para quê? Para você, além de prevenir doenças, também ter mais qualidade de vida e, de forma natural, viver melhor. Que maravilha! E quem quiser procurar por vocês, qual é o endereço aí, Fera? Joia, Diego. Então, a gente está localizado em 2 endereços, na Júlio de Castilhos, onde a gente tem a Naturativa Manipulação, e também lá na Saúde Center Clínica, onde nós temos uma drogaria bem completa. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, entra no canal do YouTube, Naturativa RS, conhece também a nossa loja virtual, que é www.naturativaRS.com.br, tá? Ou também pode nos chamar no WhatsApp, 3344-3000. Mais um recadinho, Diego. Quarta-feira, que é feriado, lá no sindicato, a Giovânia e a Juliana, tá, vão promover uma palestra, que é uma tarde especial de vivências, para ensinar alguns exercícios de respiração e alguns exercícios, e o tema disso é como viver melhor sem limitação, sem dores, sem medo, sem sofrimento, sem tristezas, tá? Vai ser a partir das 2h no sindicato, aqui em Tapejara, no centro, tá? Os convites são com a Juliana, no telefone 99-614-6540 e com a Giovânia 99-660-2479. Elas têm convites limitados, né? Vai ser uma tarde muito especial, principalmente para trabalhar com essa parte da dor, né? E lá no sindicato os convites são limitados. A Naturativa também é parceira nesse evento.